Fala, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Agape. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Aguiar, mais conhecido também como Teixeirinha, e hoje eu tô aqui mais uma vez com vocês para trazer uma palavra de conhecimento, uma palavra que vai trazer discernimento para os corações de vocês. E eu vou falar hoje sobre os prazeres humanos, sobre a natureza humana, essa natureza que a gente tanto luta todos os dias, porque é uma natureza muito ruim, muito prazerosa, que quer levar todas as coisas carnais, todas as coisas para os prazeres, né? Então eu vou falar sobre como mortificar a carne e a gente conseguir viver uma vida guiada pelo Espírito. Beleza? Roda a vinheta. Gente, então vamos lá, vamos para o vídeo e para, mais uma vez, a companhia de hoje, a Bíblia Sagrada, essa companheira nossa do cristão diariamente, um cristão que não lê a Bíblia é um cristão fadado ao fracasso. Aleluia! Eita, que foi forte agora, Jesus Cristo. Antes que me perguntem, isso aqui é uma Bíblia de estudo da NVT, nova versão transformada, muito boa, muito fácil de entender. Eu vou ler aqui com vocês vão conseguir pegar o feeling da coisa, tá? Então vamos lá. Eu vou ler com vocês Gálatas 5, do verso 16 até o verso 24. São alguns versículos, mas são importantes, beleza? Então vamos lá. O poder do Espírito Santo, versículo 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Esse Espírito aqui não é o Espírito humano. O Espírito é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que a gente está mais habituado a ouvir falar. O Espírito Santo, tá? Assim, não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Aqui o apóstolo Paulo está falando para nós que a nossa natureza é uma natureza ruim, uma natureza que quer o tempo todo os prazeres da carne. E os prazeres da carne são aquilo que desagrada a Deus. Então, se você quer viver uma vida que agrada a Deus, se você é um cristão, um discípulo de Jesus, você deve fazer apenas aquilo que agrada a Deus, ou seja, ir contrário aos prazeres da carne. E o apóstolo Paulo também, nesses versos, ele fala que o tempo todo está acontecendo uma luta, né? Está acontecendo uma batalha entre o Espírito e entre a carne. O tempo todo esses dois estão brigando. E é muito importante que você saiba que vai vencer essa luta entre a carne e o Espírito quem você alimenta mais. Quem você está mais alimentando hoje? A sua carne, os prazeres carnais, com aquilo que você vê, com aquilo que você fala, com aquilo que você ouve, ou você está alimentando mais o seu Espírito? Porque quem você alimentar mais, esse poder vai vencer. Tá? Então vamos seguir com a leitura. Versículo 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, excesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre as consequências da carne, né? O que se alimentar a nossa carne, o que a gente está alimentando? A gente está alimentando as imoralidades, a gente está alimentando os pecados, a gente está alimentando todas essas coisas que desagradam a Deus. E a consequência de tudo isso é uma eternidade sem Deus. É uma eternidade sem aquilo que você talvez mais goste hoje. Aquilo que te traz paz, que é justamente Deus. As consequências da natureza humana, de você seguir uma vida pecaminosa, de você seguir uma vida que desagrada a Deus, de você seguir uma vida segundo os seus prazeres, é a eternidade sem Deus. Versículo 22 diz o seguinte: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Versículo 24. Isso que eu li agora são os frutos do Espírito. Se a gente alimentar o Espírito Santo, o que a gente vai ganhar? É exatamente essas consequências aqui.
Versículo 24 diz o seguinte: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Bom, aqui talvez entre em um vídeo que eu já gravei aqui pro canal, falando sobre o que é amar a Deus. Tá passando no card aqui para você clicar. Aqui no verso 24, o apóstolo Paulo vai falar justamente sobre isso. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram suas próprias paixões, as paixões carnais e a natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, o Espírito Santo, ele fala conosco em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo está na nossa vida só para tornar a gente mais santa. E de fato, talvez seja isso. Mas ele não quer só evoluir a sua vida espiritual. Ele também quer que você seja um patrão melhor. Ele quer que você seja um funcionário melhor. Ele quer que você seja um pai, um filho melhor. Porque todas essas coisas glorificam o nome de Deus. A nossa função, nós estamos aqui na terra para glorificar o nome de Deus. Ou seja, para fazer com que Deus seja mais conhecido no meio das pessoas. E quando você crucifica essas paixões carnais, essa natureza humana, você está glorificando o nome de Deus. Tá, mas agora você fala, pô, Aguiar, eu sempre trouxe um problema agora. Eu sei que talvez aquilo que eu esteja fazendo hoje, eu estou alimentando mais a minha carne do que o meu espírito. Eu vou dar para vocês agora o segredo de como vencer os desejos carnais. Versículo 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da natureza humana. Ou seja, para você não satisfazer os anseios da natureza humana, você precisa ser guiado pelo Espírito. Tá, mas como assim ser guiado pelo Espírito? Você precisa de 3 coisas. Primeiro, tomar a decisão. Que decisão? A decisão de viver uma vida guiada pelo Espírito. A decisão de viver uma vida segundo a vida que Deus se agrada. Tomar a decisão de fato, falar, cara, eu não quero mais viver essa vida. Eu quero viver a vida que agrada a Deus. Eu quero deixar de fazer todas essas coisas e eu quero viver somente para Ele, 100% para Ele. Você precisa tomar essa decisão. Porque a partir do momento que você toma essa decisão, você sabe o que você deve fazer e aquilo que você deve deixar de fazer também. Segundo, você precisa se aproximar do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está todo momento nos constrangendo do nosso pecado, nos mostrando a direção certa que a gente deve ir, nos mostrando aquilo que nós devemos deixar de fazer diariamente, né? O tempo todo Ele está falando no nosso coração, nos constrangendo do pecado, nos trazendo juízo. Então se aproxime cada vez mais do Espírito Santo. Se aproxima lendo a Bíblia, tendo um relacionamento saudável de pai para filho, de amigo com Ele, conversando com Ele, que é orando com Ele todos os dias. É você ler a palavra, obedecer a voz dele. Terceira coisa, seja forte e corajoso. Não vai ser fácil porque a vida cristã é uma vida de renúncia. Às vezes nós vamos perder muita coisa em prol de agradar a Deus, mas você precisa ser forte e corajoso, porque essa renúncia no final vai valer a pena. No final você vai ganhar uma vida eterna com Jesus Cristo, com Deus ao seu lado todos os dias. Então seja forte e corajoso para você fazer essas renúncias. Às vezes nós queremos ir para certos lugares, às vezes nós queremos fazer o que a gente quer, enfim, fazer aquilo que vocês estão me entendendo. Só que seja forte e corajoso para renunciar a isso, para negar isso, porque vai valer a pena. Então, essas 3 coisas você precisa fazer para você ser guiado pelo Espírito. É você tomar a decisão de realmente, a partir de hoje, viver uma vida que agrada a Ele. Segunda coisa é você se aproximar mais dele. Terceira coisa é ser forte e corajoso para obedecer a voz dele. Então, para concluir o vídeo de hoje, decida viver um casamento verdadeiro com Jesus. Decida viver um casamento verdadeiro com Deus. A vontade de Deus é que você coloque uma aliança no dedo dele e você fale, cara, eu não quero mais viver para outros, eu quero viver apenas para o Senhor. Eu quero ser apenas exclusivo seu. Eu quero viver um relacionamento. Deus não quer que você seja um ficante dele. Ele não quer que você seja um flertante. Ele não quer que você seja o namorado dele.
Ele quer que você case com Ele. Ele quer que você coloque a aliança de casamento no dedo dele e você fale, cara, eu vou viver 100% para o Senhor. Eu vou viver 100% para aquilo que você quer que eu faça. Eu não vou mais procurar outros, eu vou procurar apenas o Senhor. Essa é a vontade de Deus. Em Lucas 9, 23, fala algo semelhante a isso. Se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, diariamente nós temos que tomar a nossa cruz, diariamente nós temos que fazer renúncias, diariamente nós temos que tomar decisões, diariamente nós temos que negar os nossos prazeres, os prazeres carnais, justamente para seguir a Jesus Cristo. Para nós sermos seguidores dele, nós temos que viver uma vida de santidade. Beleza? Gente, espero de coração ter ajudado a vida de vocês e ter trazido um discernimento maior para vocês de como vocês conseguem vencer esses prazeres, essa natureza humana e viver uma vida que agrada a Deus e viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Beleza? Se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal se você não é inscrito, porque é muito importante para você receber os próximos vídeos, beleza? Então é isso, valeu, falou. E lembre-se, sem amor, nada valeria. Beleza, valeu!